Fala galera, aqui é o João. Muito bem, nesse vídeo eu vou estar fazendo uma revisão aqui com vocês sobre algumas anotações e alguma coisa que eu preparei aqui para vocês sobre divisão celular. Essa é uma matéria que é muito importante para a gente entender ali o funcionamento normal da célula, como ela faz a divisão celular dela adequadamente. E a gente tem que entender isso porque qualquer alteração no ciclo celular pode levar à predisposição ao aparecimento de câncer, entendeu? Então por isso que é importante a gente entender ali os principais pontos das fases do ciclo celular e saber também os pontos de checagem, beleza? Então vamos aqui para o nosso estudo. Esse foi um slide que eu preparei, né, de ciclo celular, né, João Pedro Barreto, problema 5 aqui da minha faculdade. Eu utilizei essas referências e esses aqui são os nossos objetivos. Eu vou explicar as fases do ciclo celular, descrever os mecanismos de controle, já muito relacionado aqui às paradas do ciclo celular, né, falando um pouco sobre PRB, P53 e P21, ok? Sem enrolação, vamos lá. O que é o ciclo celular? Quando a gente pensa em ciclo celular, a gente tem que lembrar exatamente de uma sequência de eventos moleculares que coordenam a produção de duas células filhas. Então aqui a gente vê que nessa parte de G1 até G2, assim, a gente tem a parte de intérfase. E aqui é a mitose propriamente dita, né? Com prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese. Isso tudo acontece aqui na metáfase. Enquanto aqui na intérfase a gente vê ali a duplicação do DNA, o aumento do tamanho da célula, se preparando mesmo para a divisão celular que tem que acontecer. Beleza? Então aqui está uma descriçãozinha, vocês podem pausar o vídeo e pode estar lendo. Então, eu já fui marcando algumas coisas aqui, mas eu vou até apagar, que é um conjunto de eventos moleculares específicos que coordenam a produção de duas células filhas, beleza. Então, em uma célula, ela precisa sempre estar coordenando seu crescimento, a síntese de DNA e divisão. Coordenar o crescimento e síntese de DNA, a gente tem que pensar exatamente na fase da intérfase, que é exatamente a preparação que existe ali para divisão. E quando pensar em divisão celular, a gente tem que pensar exatamente na parte ali da mitose propriamente dita, ok? Vou tomar um cafezinho aqui. Então, para que ocorra um ciclo celular adequado, a gente tem que pensar em uma temperatura ideal e proteínas, né, fatores de crescimento que vão indicar para a célula que ela pode se dividir. Células que entram num estado chamado G0, a gente vai ver G1, S, G2, mas tem o G0 também, é um estado em que a célula fica quiescente, ela não pode mais se dividir. Então, células, por exemplo, os neurônios, elas estão na fase celular de G0, e ali elas não se dividem. Por isso que, por exemplo, a morte de neurônios é tão significativa e tão, assim, tão séria, porque elas não se dividem mais. Diferentemente de uma célula do fígado, por exemplo, que ela é super especializada, está em G0, mas ela pode retornar à proliferação quando necessário, né? E daí eu falei que as células do fígado. Mas, por exemplo, os neurônios, eles não conseguem mais se retornar ao ciclo celular específico, justamente por conta da região onde eles estão, por conta da especialidade das células, enfim. Tá bom? Então, sempre quando pensar em G0, você vai pensar em neurônios, assim, células muito específicas, neurônios, e pensa que eles não podem se dividir, ok? Aqui eu já fui anotando algumas coisas também. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês. É na fase de G1 que a gente tem o principal ponto de regulação. Quando a gente fala de ponto de regulação, a gente vai pensar ali nas proteínas, né? PRB, P53, P21. E é sempre no ponto de G1 para S. A gente vai falar mais um pouco sobre isso ali quando a gente for falar mais um pouco sobre o que acontece em cada fase da intérfase. E esses mecanismos de controle que acontecem aqui em G1 para S são chamados checkpoints, né, pontos de verificação e pontos de controle. E eles monitoram a progressão dos eventos críticos, por exemplo, a duplicação do DNA, e eles relacionam aos eventos bioquímicos que acontecem. Por exemplo, a temperatura está adequada, tem fatores de crescimento ou não, a célula está aumentada ou não, enfim. Então pensa assim que nessa fase de G1 para S a gente tem uma coordenação de várias coisas acontecendo justamente para garantir com segurança que a nossa célula pode se dividir adequadamente, beleza? Então, a intérfase ela é o período mais longo do ciclo celular. Por quê? Porque em G1 a gente tem o aumento do tamanho da célula, a gente tem uma síntese de proteínas e organelas e a gente tem as funções metabólicas normais. Porque, por exemplo, uma célula que está se dividindo, ela não pode simplesmente parar de funcionar, porque a gente tem muitas células se dividindo no nosso corpo constantemente. Então ela precisa manter as suas funções metabólicas normais, ao mesmo tempo que ela precisa aumentar de tamanho e sintetizar proteínas e organelas ali para ela produzir, conseguir se duplicar adequadamente. Então a gente tem uma intensa atividade biosintética e preparação para a duplicação do DNA.
porque nosso DNA ele não pode mudar, assim, tem que ser sempre a mesma quantidade, a mesma sequência de genes e tudo mais. Por quê? Um DNA alterado, uma célula com DNA alterado, ela pode desenvolver câncer, ok? Pode se dividir ali, pode produzir proteínas que estão com outra função, enfim, pode levar a uma série de consequências. E sempre quando falar de G1, você vai pensar em G1 para S como um ponto de controle, em que células danificadas ou que não receberam sinais para divisão podem estar no estado de repouso ou pode até parar ali a divisão celular e até levar depois à apoptose, ok? Na fase de S, a gente tem a replicação do DNA que resulta na duplicação do material genético, extremamente necessário, porque uma célula precisa ter DNA, precisa ter organelas específicas, e ela precisa ser igual à célula-mãe. Isso na mitose, ok? E daí, cada cromossomo passa a consistir de duas cromátides irmãs idênticas, unidas pelo centrômero. É pelo centrômero que vai ser puxado, ele vai ser tracionado quando for para quando for na parte da mitose ali, a gente vai puxar os centrômeros, separando as cromátides irmãs para que cada célula fique com a quantidade igual ali de DNA, ok? Preparando a célula para divisão equitativa, exatamente. Então, a célula tem que separar o material genético de forma igual, para que as duas células filhas tenham a mesma quantidade de DNA, ok? E na fase G2, é a fase de preparação final, em que a célula continua a crescer, sintetiza proteínas específicas necessárias para a mitose. Além disso, tem os mecanismos de revisão e reparo para assegurar que o DNA foi replicado com precisão. Tem que ter uma replicação com precisão, justamente porque qualquer alteração no DNA pode predispor ao aparecimento de câncer. E essa fase finaliza os preparativos para a entrada na mitose. A entrada na mitose a gente vai ter sempre que pensar como a parte em que a célula vai se separar mesmo. Então ela vai pegar as cromátides irmãs, vai puxar um do lado da outra, vai ter a separação entre as organelas, vai ter uma descondensação do núcleo para que o núcleo seja formado depois em células diferentes, enfim. E aqui a fase G0, ou fase de repouso, ou quiescência, né? Em que as células não se dividem, mas continuam a desempenhar suas funções especializadas, como é o caso dos neurônios, né? Células diferenciadas, como os neurônios e algumas células musculares, frequentemente permanecem nessa fase, beleza? Principalmente as células ali autoexcitáveis do coração. A mitose é um processo de divisão nuclear propriamente dito. Então, primeiro a gente tem a prófase, em que a cromatina, né, que é o DNA se associado a proteínas, principalmente as proteínas histonas, por isso que é chamado de cromossomos, ele condensa e ele torna-se visível como cromossomos. Então, a cromatina, quando ela fica supercondensada, fica aparecendo os cromossomos ali que a gente vê em algumas imagens. E cada cromossomo consiste em duas cromátides irmãs conectadas pelo centrômero. E daí os centrosomas, ou os centríolos, né, nas células animais, eles são duplicados e eles migram para os polos da célula, justamente porque é ali que eles vão formar, organizar o fuso mitótico que vai entrar em contato com o centrômero, vai tracionar ele, cada um para um lado, beleza? Algumas imagens mostram isso muito bem, eu que não trouxe aqui no slide. Entre a prófase e a metáfase, a gente tem a prometáfase, que é quando a membrana nuclear começa a se desintegrar, né? Então ela se desintegra completamente e ela permite contato entre os microtúbulos do fuso mitótico com o centrômero, com os cromossomos ali pelos centrômeros. Então, os microtúbulos se ligam aos cinetocoros, né? Que são estruturas proteicas localizadas na região do centrômero de cada cromossomo. Então, dentro do centrômero, a gente tem os cinetocoros, que é onde os microtúbulos vão se ligar, como se fosse ali, tipo... Cara, como é que eu posso explicar? É uma ligação mesmo, como se estivesse acoplando uma coisa na outra para fazer uma atração, ok? Então, assim, os cromossomos começam a se mover com movimentos característicos que preparam a organização para o alinhamento no centro celular, para depois elas serem puxadas, ok? Na metáfase, os cromossomos já estão alinhados no centro da célula, né? Formando a placa metafásica ou plano equatorial, porque eles têm que ficar bem ali no meio e daí os fusos se conectam aos cinetocoros e depois vão tracionar, ok? Esse alinhamento é essencial para que cada célula filha receba, né, um conjunto idêntico de cromossomos. Além disso, os microtúbulos já estão todos corretamente conectados aos cinetocoros, já prontos para fazer o tracionamento. Na anáfase, a gente tem a separação das cromátides irmãs, né, o início da separação, que depois elas vão se tornar cromossomos independentes. Os microtúbulos, eles vão encurtar, tem uma série de alterações bioquímicas que foram discutidas na minha tutoria sobre isso, né, como é que eles encurtam, né, esses microtúbulos encurtam, mas eles, ao encurtarem, vão puxar os cromossomos
para os polos opostos da célula. Essa migração ela garante que cada novo núcleo, né, e nova célula, consequentemente, receba um conjunto completo de cromossomos. Na telófase, a gente tem agora que os cromossomos estão separados, que já foram tracionados, começam a descondensar, né, voltando ao estado de cromatina, e novas membranas nucleares vão aparecendo. Para a célula puxar um cromossomo de um lado para o outro, aquele núcleo que existia não pode resistir mais, então ele é descondensado, mas depois que cada polo da célula tem seu próprio cromossomo ali, sua cromatina, o núcleo reaparece, entendeu? Então é na fase da telófase que isso acontece. Então os núcleos reaparecem e o fuso mitótico se desmantela, então ele se desacopla dos centrômeros ali, marcando o fim da divisão nuclear, ok? Depois a gente teve a divisão nuclear, agora a gente vai ter a divisão da própria célula, né? Em que ocorre concomitantemente com a telófase e trata-se da divisão do citoplasma, com todas as organelas ali envolvidas, ok? Então, em células animais forma-se um sulco de clivagem, então há uma contração da membrana plasmática, quase como um estrangulamento, que corta a célula ao meio e separa. E agora em células vegetais, não é o caso, mas uma placa se forma pelo centro e separa ela de dentro para fora, enquanto nas células animais é de fora para dentro por meio de um estrangulamento, assim, ó, entendeu? Espero que vocês estejam entendendo legal aí. E daí, no próximo vídeo eu vou falar sobre parte 2, né? Eu vou falar exatamente sobre os mecanismos de vigilância que garantem que a célula vai se dividir adequadamente. Então a gente vai falar sobre P53, P21, PRB, beleza? Então, na próxima aula a gente fala sobre isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Só para não fazer um vídeo muito longo, beleza? Então, tamo junto. Valeu!